Olá, amantes do desconhecido. Sejam bem-vindos a mais um relato perturbador aqui no Véu da Meia-Noite, onde histórias reais e assustadoras ganham vida. Antes de mergulharmos neste relato impressionante, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu comentário abaixo. Quem sabe a sua experiência pode ser a próxima a ser contada aqui, no véu entre o nosso mundo e o sobrenatural. Agora, segurem-se firme. Esta história foi enviada por um de nossos seguidores, um caminhoneiro que jurou jamais voltar a dirigir à noite depois do que aconteceu com ele em uma estrada remota do Brasil. Preparem-se para uma história que vai fazer você pensar duas vezes antes de pegar uma carona com um estranho à beira da estrada. Paulo era um caminhoneiro de longa data, já acostumado com as rotas do Brasil. A BR-153 era uma de suas rotas frequentes, e naquela noite ele já estava na estrada há horas. O céu estava escuro e uma chuva fina começava a cair, manchando o para-brisa de seu caminhão. Ele estava acostumado a viajar durante a noite, mas de alguma forma, aquela noite parecia diferente. O ar parecia mais pesado, a estrada mais solitária do que de costume. Algo dentro dele o alertava, mas ele tentava ignorar. É só mais uma noite de trabalho, pensou, ajeitando o volante. O relógio no painel marcava 21h45. Ele tinha previsto chegar à próxima cidade em menos de uma hora, onde pararia para comer algo e descansar. O rádio, que sempre mantinha ligado para quebrar o silêncio, estava fora do ar, chiando apenas estática. Paulo deu um tapa leve no aparelho, mas nada mudou. Ele suspirou e seguiu em frente. Ao longe, os faróis do caminhão iluminavam a estrada deserta, as faixas amarelas passando como vultos. Mas, de repente, algo quebrou a monotonia. Ao lado da estrada, uma figura pequena surgiu no alcance das luzes, fazendo Paulo apertar os olhos para enxergar melhor. Paulo diminuiu a velocidade, intrigado e preocupado. Não era comum ver crianças sozinhas naquela estrada, especialmente à noite. Quando finalmente o caminhão parou ao lado da figura, ele notou que era um menino, aparentando não mais do que 10 anos, com roupas sujas e ensopadas, os cabelos molhados pingando no rosto. Ele abriu a janela do caminhão, sentindo o vento frio entrar na cabine. "Ei, garoto!" gritou Paulo, tentando não assustá-lo. "O que você está fazendo aqui, sozinho, a essa hora? Onde estão seus pais?" O menino virou-se lentamente. Seu rosto estava pálido e seus olhos escuros pareciam absorver toda a luz ao redor. Ele ficou em silêncio por um momento, como se não soubesse o que responder. "Eu me perdi dos meus pais no escuro", disse o garoto, sua voz trêmula, mal audível. Paulo olhou para o menino com uma mistura de pena e preocupação. Ele sabia que não podia deixá-lo ali, sozinho, no meio de uma estrada tão deserta e naquele horário. "Entra aí, garoto. Vou te levar até a próxima cidade. A gente encontra seus pais por lá", pediu, tentando sorrir para encorajar o menino. O menino hesitou por um segundo, mas logo abriu a porta do caminhão e subiu. Paulo olhou para ele de relance, percebendo que o garoto parecia mais molhado e sujo do que ele tinha notado antes. Aquele fato incomodou Paulo, mas ele não quis assustar o garoto com perguntas. Conforme seguiam pela estrada, o silêncio na cabine começou a incomodar Paulo. O garoto estava ali, imóvel, abraçando uma pequena mochila como se fosse seu único pertence. Ele olhava fixamente para a estrada, sem dizer uma palavra. Paulo tentou puxar conversa, algo para aliviar a tensão que sentia crescer. "Qual é o seu nome, garoto?" perguntou ele, mantendo os olhos na estrada. O menino demorou a responder.
Seu olhar permaneceu fixo à frente, como se não tivesse ouvido a pergunta. Meu nome é Gabriel, respondeu ele finalmente, com uma voz suave e quase mecânica. Paulo esperava mais detalhes, mas o menino voltou ao silêncio. E de onde você está vindo? Insistiu Paulo, tentando entender melhor a situação. De uma viagem, respondeu Gabriel quase em sussurro. Paulo franziu a testa. As respostas eram vagas, e algo na maneira como o menino falava o incomodava profundamente. Seus pais, eles sabem que você se perdeu? Como isso aconteceu? Perguntou Paulo, agora mais cauteloso. O garoto virou-se ligeiramente em sua direção, mas seus olhos não encontraram os de Paulo. Em vez disso, ele olhou para o chão, como se estivesse buscando algo em sua mente. Eu caí na água, ele respondeu, sua voz agora um pouco mais baixa, quase inaudível. Paulo sentiu um frio percorrer sua espinha. Caí na água? Ele pensou, tentando entender o que aquilo significava. Água? Que água, garoto? Onde você estava? Ele insistiu, agora mais alerta. Mas Gabriel não respondeu. Ele simplesmente voltou a encarar a estrada, como se o mundo fora da cabine não importasse. O clima na cabine ficou cada vez mais desconfortável. Uma leve névoa começou a se formar do lado de fora, tornando a visibilidade difícil. Paulo sentiu o rádio chiar mais uma vez, e depois o silêncio absoluto. O garoto ao seu lado parecia uma estátua, imóvel e quieto. Paulo, agora inquieto, olhou para o retrovisor, esperando ver qualquer sinal de outra luz de veículo atrás dele. Mas a estrada estava deserta. Ele se perguntava como uma criança havia acabado ali, sozinha. O som constante da chuva fina batendo no para-brisa aumentava a sensação de isolamento. E então, como se o destino quisesse desafiar sua sanidade, Paulo começou a notar um cheiro estranho na cabine. Um cheiro de água parada, de algo úmido e antigo. Ele olhou de relance para Gabriel, que continuava imóvel, os cabelos ainda pingando levemente, como se ele tivesse acabado de sair de algum lugar molhado. A inquietação crescia em Paulo, mas ele ainda não queria acreditar que algo estava errado. Paulo, ainda lutando contra a estranha sensação de desconforto, tentou novamente falar com Gabriel. O silêncio estava começando a se tornar insuportável. Então, você se perdeu quando caiu na água? Perguntou ele, escolhendo as palavras cuidadosamente. O menino assentiu lentamente, mas sua expressão não mudou. Ele continuava a olhar fixamente para a estrada. Seus pais, eles estão te procurando, né? Com certeza. Perguntou Paulo com a voz mais baixa, sentindo o coração acelerar. Quando Gabriel finalmente respondeu, sua voz saiu baixa, quase como um sussurro que se perdeu no barulho do motor. Eles não me acharam ainda. Paulo sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele respirou fundo, tentando afastar aquela sensação crescente de desconforto, mas o silêncio voltou a dominar o espaço. O caminhoneiro lançou um olhar rápido para o garoto. Ele parecia ainda mais molhado, a água pingando de suas roupas e formando pequenas poças no banco. Será que ele caiu num rio ou algo assim? Paulo se perguntou, lutando para compreender a situação. A cada quilômetro percorrido, a sensação de inquietação se intensificava. O silêncio entre os dois se tornou insuportável, e Paulo, em parte para se acalmar e em parte para obter respostas, decidiu perguntar novamente. Gabriel, de onde você disse que caiu? A voz dele saiu um pouco hesitante, mas firme. O garoto virou-se lentamente, finalmente encarando Paulo. Seus olhos estavam escuros, vazios, e por um segundo, Paulo pensou ter visto algo nos olhos do menino. Uma tristeza profunda, como um abismo sem fim. Na água, repetiu Gabriel dessa vez mais claramente.
Eu caí na água e não consegui voltar. Paulo ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Não conseguiu voltar? O que isso significa? Ele pensou. Ele tentou focar na estrada, mas seus pensamentos estavam girando em torno das palavras enigmáticas do garoto. Minutos se passaram em silêncio absoluto, e Paulo não sabia mais o que perguntar. Ele apenas queria chegar logo à cidade, entregar o garoto à polícia e seguir sua vida. Mas a estrada parecia se estender infinitamente à frente. De repente, Paulo sentiu algo estranho, como se o ar dentro da cabine estivesse carregado de eletricidade e frio além do comum. Ele olhou de relance para o menino, apenas para perceber que Gabriel não estava mais lá. O banco do passageiro estava vazio. Paulo freou o caminhão bruscamente, o coração batendo forte no peito. Como ele saiu? Pensou, olhando freneticamente ao redor. Não havia qualquer sinal de que a porta havia sido aberta, nenhum barulho, nada. Apenas o silêncio opressor. Gabriel, chamou Paulo com a voz trêmula, mas o único som que ele ouvia era o vento batendo contra o caminhão. O caminhão estava parado no meio da estrada, as luzes dos faróis iluminando o asfalto vazio à frente. Paulo olhou para trás, esperando ver algum sinal do garoto. Mas tudo o que via era a estrada deserta e a escuridão ao redor. Seu corpo inteiro tremia e uma sensação de pavor tomou conta dele. Gabriel havia desaparecido, sumido sem deixar rastro. Horas depois, já no hotel, Paulo ainda tentava entender o que havia acontecido. Ele havia parado na delegacia, mas como era madrugada, o plantonista não sabia informar sobre desaparecimentos. As palavras do policial de plantão soavam distantes, enquanto ele revivia o momento em que Gabriel simplesmente sumiu. Ainda abalado, ele se jogou na cama do hotel, mas o sono não veio. O silêncio do quarto parecia tão pesado quanto o da estrada. Em busca de distração, Paulo pegou o jornal velho que estava sobre a mesa de cabeceira. Ele folheava as páginas, sem realmente prestar atenção, até que uma manchete o fez parar. Tragédia na BR-153. Carro cai em rio. Criança desaparecida. Paulo sentiu o coração disparar. Ele leu o artigo com atenção. Dizia que 2 dias antes, um carro havia caído de uma ponte durante a chuva. Os pais sobreviveram, mas o filho havia desaparecido nas águas escuras do rio. O artigo incluía uma foto da família. Quando Paulo viu o rosto do menino, o jornal caiu de suas mãos. Era Gabriel. Era o mesmo garoto que ele havia encontrado na estrada, sem sombras de dúvidas. O mesmo rosto, os mesmos cabelos. Tudo fazia sentido agora. O garoto não estava perdido. Ele estava morto. Paulo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Todas as peças finalmente se encaixaram. Gabriel não havia apenas desaparecido. Ele nunca esteve realmente ali. O menino era um espírito, preso entre o mundo dos vivos e dos mortos, buscando, talvez, uma forma de voltar para seus pais. Paulo passou as mãos pelo rosto, ainda em choque. Ele não sabia o que pensar, o que sentir. O que ele tinha experimentado não era algo que pudesse ser explicado com palavras. Ele havia dado carona para um fantasma. Aquela noite, Paulo não conseguiu dormir. Toda vez que fechava os olhos, ele via o rosto de Gabriel, com os cabelos molhados e o olhar vazio, sentado no banco do passageiro. Ele nunca mais pegou a BR-153 de noite. Algumas almas, caros amantes do desconhecido, nunca encontram descanso.
Algumas vagam pela escuridão, presas entre este mundo e o próximo, à procura de algo ou de alguém. Então, da próxima vez que você estiver dirigindo sozinho à noite, lembre-se: há coisas que não podem ser explicadas, presenças que não pertencem a este plano. E se você cruzar com uma figura solitária à beira da estrada, pense 2 vezes antes de parar. O que você pode encontrar pode não ser deste mundo. Durma bem, se puder.